Boa noite, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. O que eu gostaria de trazer tem como título a história de José, e essa história ela tem uma lição muito importante para ensinar para a gente, principalmente uma coisa que Deus sempre ele relata que acontece a Bíblia toda, que é a murmuração do seu povo contra ele, a ingratidão, a falta de compreensão, de discernimento, né, de não querer passar pelo tratamento de Deus, de sempre estar reclamando e de nunca ser grato. E a história de José é justamente uma prova de que você consegue, não importa o tamanho da prova, se você está realmente, né, alicerçado com Deus, nada pode te abalar, assim como foi com esse homem. E ela falou muito comigo, principalmente quando eu assisti a série. Logicamente que eu fui acompanhando com a Bíblia, porque tem que reter aquilo que é bom, que não tem, logicamente, é uma novela, é uma série, então tem coisas lá que não são reais. E para começar, a gente pode abrir em Gênesis no capítulo 37, o versículo 3. Mas antes eu quero dar uma introduzida então para quem não conhece mais ou menos como chega em José, tá? Então, Abraão sai da casa dos pais deles, né, da sua parentela da segunda ordem de Deus, e ele vai para uma terra estrangeira para receber a promessa que Deus tinha dado a ele, né, de pai de muitas gerações. E depois de estar muito velhinho, né, de passar por várias experiências com Deus, ele recebe esse filho da promessa chamado Isaac. E Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca, e Rebeca tem dois filhos, Esaú e Jacó. E de Jacó vão sair os 12 filhos, né, ou as 12 tribos de Israel. E aqui no texto a gente vai ver que fala Israel, né? E por que fala Israel? Porque a gente sabe que quando Jacó lutou com Deus, ele prevaleceu. Isso não passou de ser Jacó, aquele que pega pelo calcanhar, ou por enganador, para Israel, um homem abençoado por Deus. E aí em Gênesis, no capítulo 37, vai começar introduzindo um pouco dessa história, então. Então, para quem não sabe, né, Jacó aí tinha seus 10 filhos nessa época. A gente não conta a Diná, que era a filha mulher que ele tinha, e ele tem José, que é o 11º filho dele. E aí fala assim, ó: e Israel, que a gente pode dizer como Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então aqui a gente começa a ver o primeiro erro. Essa história aqui, ela não é simplesmente um ensinamento para José. É lógico que José tem o foco principal dessa história, mas isso aqui tratou basicamente toda a família, Jacó, os 12 irmãos, principalmente para que o seu caráter pudesse ser moldado daquilo que eles viam que eles tinham feito de errado, e principalmente tratar José, porque como disse, José era o filho amado, porque ele era da velhice, então Jacó não tinha mais que trabalhar, porque ele tinha 10 filhos fortes, e quando nasceu José, né, que era o 11º filho, ele não precisava trabalhar, então ele pôde dar toda a atenção. E outra coisa também, José era o filho da esposa amada de Jacó, que era Raquel, que na verdade Jacó era para ter se casado apenas com Raquel, mas como ele foi enganado, ele teve que se casar com Lia também, tá? Não vou me aprofundar sobre isso. Então, e aqui ele diz assim, ó, por causa desse amor, por causa que, assim, Jacó diferenciava muito José dos outros filhos. José era como se fosse o primogênito, só que ele era o mais novo naquela época. E aí, ó, vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais, não podiam falar com ele pacificamente, ou seja, Jacó trouxe discórdia para dentro da sua casa pela sua falta de discernimento, de não saber distribuir o amor de forma correta. E Deus ele trata isso, não é para amar mais uma pessoa do que outra, é para tratar amar de forma igual. Deus ama a todos nós de forma igual, e desse mesmo jeito deveria ter feito Jacó, só que ele não fez. E a gente sabe o que vai acontecer. Então, aqui, né, ele recebe a túnica e os seus irmãos ficam morrendo de inveja, porque aí Jacó oficialmente coloca José acima de todos. E o que acontece? No versículo 12, vai contar que os irmãos de José, eles foram pastar na região de Siquém. E numa noite eles se deitaram com prostitutas e acabaram perdendo metade do rebanho. E olha o que acontece no versículo 12. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Então assim foi, o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Então José vai caminhando, e quando os irmãos dele percebem que José está vindo lá, ele fala assim: meu Deus, o nosso pai mandou José para espionar a gente. Ele vai contar tudo pro nosso pai, a gente vai se ferrar. Então aí, né, os irmãos morrendo de raiva decidem dar um trato no José, só que eles queriam matar José.
Só que Rúben e Judá, como eram os irmãos mais influentes, com medo de que José morresse, né, para não derramar um sangue inocente do próprio irmão, o que que eles fazem? Eles falam assim, ó, aquele buraco que a gente passou, vamos tacar ele ali, e ali já vai ser de grande valia essa lição. Então ele já vai aprender a lição para não se meter com a gente. Isso aí eles tacam José, só que eles percebem, né, a burrice que eles tinham cometido. Primeiramente, não era para ter tacado o irmão no buraco. Segundo, ele ia contar para Jacó o que tinha acontecido. Então, os irmãos falaram assim, mano, não vai ter outro jeito, a gente vai ter que matar José. Só que aí, Judá, desesperado com medo que o irmão fosse morto, ele dá a sugestão, por que a gente não vende para aquele mercador que está passando ali? Então José, assim, ele é vendido como escravo e passa por uma árdua, né, viagem no deserto, e ele é levado no Egito, pro Egito. E lá no Egito, né, a gente sabe, o chefe da guarda real do rei, Potifar, acaba comprando José do mercador. E a gente vai ver, tudo tem um propósito que foi acontecendo. A história de José toda foi um propósito. E em vez de, a partir desse momento, José poderia ter se rebelado contra Deus. Mas a gente vai ver que José vai dando um exemplo a cada exemplo. Satanás vai colocando prova acima de prova, tentando fazer ele murmurar, tentando fazer ele pecar contra Deus. E José esfrega isso na cara de Satanás. José tinha a palavra de Deus guardada no coração dele, ele estava firmado. Então, Satanás podia mandar qualquer prova que fosse que José estava firme. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Uma coisa que eu acho que a gente não passou nem perto desse tipo de dificuldade, e ele permaneceu fiel a Deus. E Deus o honrou por isso, a gente vai ver. Então, em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 1, diz assim, ó: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá, que era um mercador de escravos, tá? Para tirar, só para quem, sei lá, não prestou atenção ou faltou no culto, existem vários tipos de eunucos, tá? E pode ter aquele eunuco que não tem o seu órgão sexual, mas nesse caso aqui, eunuco é todo tipo de pessoa que trabalha para o rei. Então, se eu trabalho para o rei, eu sou um eunuco da casa de Faraó, tá bom? Então, não significa que ele não tinha o seu órgão sexual, tá? Tanto que vai falar que justamente o problema foi causado pela esposa dele. E no versículo 2 fala assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, quem é esse seu senhor? Potifar, que o Senhor, agora Deus, estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou, e a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então tá aqui a primeira consequência de você obedecer a Deus. Não foi uma bênção, consequência é meio ruim. Primeira bênção de você obedecer a Deus. Em tudo que você colocar a mão vai prosperar. Se você estiver obedecendo assim como José, não reclamar, passar pelo tratamento que ele estava aceitando passar, em tudo que você fizer vai prosperar. Seja na casa, seja no campo, seja em qualquer lugar. Vai prosperar. Agora, se as coisas que você faz, se aquilo que você tenta fazer não prospera, Deus não está no negócio. E se Deus não está no negócio, você não está obedecendo a Ele. Você não está fazendo aquilo que Ele te pede. Não adianta também obedecer do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. O cara foi vendido como escravo e ainda permaneceu fiel. Qualquer coisa que acontece, bate um dedinho na porta, qualquer coisa, sai soltando qualquer coisa, culpa a Deus, e é muito fácil a gente fazer isso. E eu não falo por vocês, eu falo por experiência própria. Eu vi em José uma lição muito grande que eu preciso aplicar na minha vida. E aí no versículo 6, ó: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ou seja, o chefe pôs tudo, Potifar pôs tudo na mão de José. Ele não precisava fazer nada. Ele só chegava, fazia o trabalho dele com o faraó e comia. Tudo estava na mão de José. Tudo, e tudo prosperava. Casa e campo. Só que qual que é o problema? Assim, por assim dizer. E era José formoso de aparência e formoso à vista. E aí o que aconteceu? A gente sabe que a mulher de Potifar começa a dar em cima de José. E ela tem várias e várias tentativas. E ela vai tentando seduzir José. E o que José fala? Como poderia pecar como poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus?
e contra o meu Senhor que me deu tudo, e principalmente contra mim, porque Paulo fala, né, que pecado e essas imoralidades sexuais são pecados contra o seu próprio corpo. Quando você faz isso, você está pecando contra o próprio corpo, contra o Espírito de Deus, você está violando o templo do Espírito de Deus. E o que José diz, como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus, que tem me abençoado? E será que a gente teria falado que ele tem me abençoado mesmo estando escravo? Será? Mesmo Deus colocando a mão, a gente teria essa gratidão de José? Como que eu posso fazer uma coisa contra um cara que só tem me abençoado? Um cara não, né? Como eu poderia fazer alguma coisa contra Deus e contra o meu Senhor? Ele fala, contra o meu Senhor, o cara que tornou ele escravo, que comprou ele como mercadoria. E ele, José mesmo assim permaneceu fiel. Ele falou assim, agora eu vou dar o troco em Deus primeiramente, depois eu vou dar um troco no meu Senhor, fazendo isso. Você acha que José estava pensando em vingança ou ele estava pensando em obedecer? Porque ele tinha a palavra no coração dele. Ele estava com foco em Cristo, né? Assim como Jó, lá em Jó, eu acho que é no capítulo 31, no versículo 1, diz assim, fiz um concerto com os meus olhos, como pois eu fixaria numa virgem, ou seja, como pois eu fixaria os meus olhos numa coisa que Deus não quer que eu não fixe? Ou seja, José não estava olhando para aquela mulher, mas ele estava descartando ela ali. Ele estava descartando a tentação que Satanás pôs. E será que se Satanás tivesse colocado, a gente teria dado relaxo? Ah, Deus deixou eu ser vendido como escravo. Eu estou trabalhando igual um condenado aqui para ser um escravo na casa do meu Senhor. Eu vou dar o troco ou eu vou obedecer e não vou pecar tremendamente contra o meu Deus? É a primeira lição que José mostra aqui, ó, a gratidão. Ele mostra gratidão na frase dele. O contrário, o que muitos de nós mostramos. E a gente não passa 2% do que esse homem passou. E aí, ó, nos versículos... ainda em Gênesis 39, nos versículos 21 e 22, olha isso aqui. E o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor, eu vou continuar no 23, tá? Não teve cuidado de coisa nenhuma que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Mais uma lição. Ele decidiu obedecer, então, para continuar a história. Então José, ele rejeita a mulher de Potifar sobre o que eu falei e José é preso. Ele obedece e é preso. Para muitos de nós, na verdade, já teria acabado na ser vendido como escravo. Agora, ser vendido como escravo, depois ser acusado de um crime que não cometeu por obedecer às ordens de Deus e ser preso, para muitos, já tinha entregado, já ia dar o relaxo, já ia culpar Deus, já ia dar o relaxo em tudo. Olha o que José, que aconteceu com José. José achou graça diante dos olhos de Deus, não murmurou, não reclamou, aceitou o tratamento. Deixa as coisas virem, deixa as coisas acontecerem. O importante é passar pelo tratamento de Deus para alcançar aquilo que Ele tem para mim. Não importa o tamanho das provas, o meu Deus é maior, aquilo que eu tenho que passar, o meu propósito é outro nível. Essas coisas não podem me atingir porque eu estou com Deus. E até onde que ele prosperava? Até na prisão. O pior lugar que você podia imaginar era a prisão. Hoje em dia a situação já é ruim. Agora imagina naquela época, muito inferior à nossa, né, em termos de tecnologia e desenvolvimento. José fez prosperar aquilo, porque Deus estava colocando, Deus viu assim, ó, esse servo aqui é fiel, ele está passando por qualquer prova, eu estou dando as coisas mais difíceis que o homem pode suportar, tudo que um homem pode sofrer, ele está sofrendo, ele está passando, e ele não está reclamando, ele está permanecendo fiel. Passou de um homem mimado pelo pai, odiado pelos irmãos, para um grande homem, para um homem que não estava ligando para o tamanho das provas, mas estava com seu olhar na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha para ele não ligou para o que ele podia estar perdendo aqui. Não, ele estava com Deus aqui na cabeça, ele só pensava nisso. E aí, ó, né, na prisão então, após José interpretar os sonhos, né, perdão, irmãos, eu me adiantei um pouco. Então José, após ele prosperar na prisão e estar sobre o governo de tudo ali, sobre, logicamente, abaixo apenas do carcereiro Mor, certo dia, o faraó manda duas pessoas reais, né, que trabalhavam, dois eunucos, para a prisão. Um copeiro, né? E outro, o padeiro real. Então, um produzia as bebidas, essas coisas, e o outro produzia os manjares, e tudo que o faraó comia vinha deles. Então, após esses dois eunucos de faraó passarem um tempo na prisão, uma noite eles têm um sonho. E então, só para especificar, porque talvez eu confunda, né, o copeiro e o padeiro, o copeiro era quem servia as bebidas diante do rei, e o padeiro era quem servia os manjares e os alimentos para o rei. Então, certa noite, cada um tem o seu sonho.
Então, o copeiro, que era quem produzia as bebidas, ele sonha que tem 3 cachos de uva, né? E daí ele espreme essas uvas numa taça e ele apresenta essas uvas diante do faraó. E depois, o sonho do padeiro em que ele levava 3 cestos grandes com manjares e ele era atacado por pássaros, por corvos, até que ele perdia tudo isso. E esses dois eles acordam assustados pelos sonhos que eles têm. E como José havia recebido de Deus o dom de interpretar sonhos e o dom de ter sonhos, porque a gente sabe que José teve uns sonhos que se cumpriram depois, né? Eles perturbados, José fala assim, o que te atormenta? E eles falam, a gente teve uns sonhos. Ele fala assim, então me conta que eu posso tentar te ajudar. Então ele conta os sonhos e interpreta que em 3 dias o padeiro seria morto. E em 3 dias o copeiro seria perdoado e restituído, né, a seu cargo. E acontece desse mesmo modo. Passam-se 3 dias e do modo como José disse, esse mesmo modo aconteceu. E ele fala assim pro copeiro, que era quem foi restituído do cargo, né? Ó, lembra-se de mim perante o faraó, fala para ele do meu dom, fala para ele do que eu fiz por você. Só que Deus faz com que esse copeiro, ele se esquecesse. Por quê? Porque ainda não era tempo de Deus. Ainda não era tempo que José saísse da prisão. Ele precisava aprender e aprender mais. E aí o que acontece? José, ele passa, a partir dessa interpretação, ele passa 2 anos ainda mais nessa cadeia, até que ele, assim, não estava aguentando mais, ele pedindo ajuda para Deus, para que ele o livrasse daquilo de uma forma justa, e Deus dá 2 sonhos a Faraó, e a gente sabe os sonhos, mas eu não vou ler, eu vou contar esses sonhos para vocês. Então tinham 7 espigas de milho, formosas e lindíssimas à vista, e 7 espigas feias, horríveis, secas, que iam lá e devoravam essas espigas, as espigas belas. E o outro sonho era que tinham o rio Nilo e tinham 7 vacas gordas e formosas. E 7 vacas magras saíam desse rio e comiam essas 7 vacas gordas. Como se representasse que... eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Eu me adiantei um pouco, desculpa. E aí o que acontece? O faraó acorda apavorado desse sonho e ele chama, curiosamente, ele chama todos os magos do reino, todos os sábios, e aconteceu, né? Uma passagem dessa semelhante na Bíblia, que foi de Daniel. Então sempre quem tá com Deus... Já é outra lição. Quem sempre está com Deus tem mais. Quem está com Jesus, quem está com Deus, sempre está na frente. Não interessa a cultura, tudo que eles podem ter. Eram os caras mais sábios que tinham do reino e José deu um pau neles. Por quê? Porque José tinha Deus. Deus tinha todos os conhecimentos. E por se permanecer fiel, por durante anos, sendo escravizado, sendo injustiçado e continuando a obedecer e não murmurando contra Deus, Deus falou assim, agora chegou a hora. Eu posso dar tudo para esse cara que ele não vai se corromper. Sabe por quê? Porque ele decidiu passar pelo tratamento. Ele quis passar, ele não se importou pelo que o tratamento ia vir e ia custar dele. Ele quer a salvação dele, ele quer o que eu tenho para ele, como as pessoas da Bíblia fizeram. Essas pessoas, elas não olhavam para o que elas podiam perder pela dificuldade das provas, mas elas sim olhavam para o alvo que elas tinham que alcançar, o propósito de Deus para a vida delas, assim como foi Cristo. Podia vir morte, tortura, ele queria o alvo dele. Ele estava focado na vontade do Pai. E assim como foi José, então nenhum deles conseguiu interpretar. Só que aí, lembra do copeiro? Deus faz com que o copeiro se lembre de José e fale para ele de Faraó. Então José é mandado, né? E perante o Faraó, então ele vai para Faraó e interpreta os sonhos. A interpretação dos sonhos os 2 sonhos são a mesma coisa, eles representam a mesma coisa. As 7 espigas boas e as 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura nunca antes vistas, que vão assim superar tudo que já teve. Só que essas 7 vacas magras e essas 7 espigas feias vão representar a fome e vão engolir esses anos, né, de fartura, como nem vai lembrar que existiu fartura algum dia. E aí Faraó, vendo que Deus estava com ele, olha o que Faraó diz após José interpretar e dar o certo, o que era para fazer, o que não era para fazer, e permaneceu fiel, não ficou orgulhoso também por estar fazendo aquilo, mas ele reconheceu que só faria aquilo por Deus, tanto que ele fala que não sou eu que vou lhe dar a interpretação, mas é Deus, é tudo por ele, eu não faço nada. E aí ele diz no versículo 38, e disse Faraó a seus servos, acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há inteligente e sábio como tu. Sabe aquele versículo, para que a seu tempo, ele, Deus, os exalte? Chegou o tempo de José, e se cada um decide passar, vai chegar o tempo de cada um.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu sairei maior que tu. E disse mais Faraó a José: Vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então, depois de tudo que ele passou, de ser preso, de ser injustiçado e permanecer obedecendo e não reclamou, ele passou pelo tratamento, não estava nem aí. Deus falou assim: ó, tudo que eu quiser dar para esse cara, eu posso. E ele deu, Deus deu tudo para ele. José aproveitou tudo que mais tinha de desenvolvimento, mais fartura, mais luxo, mais conforto. E o que aconteceu? Ele permaneceu fiel a Deus. Só que a história ela não para por aí. É uma história grandiosa, né? De um cara que é vendido como escravo pelos irmãos a virar um governador do Egito. Só que a gente sabe que Deus foi muito mais além com José. O que aconteceu através de José, todas essas histórias que a gente lê na Bíblia foram possíveis. Por quê? Porque José salvou o povo de Deus. Os seus irmãos, então, quando chegam esses anos de fome, né, passam os anos de fartura e chegam os anos de fome, os irmãos vão perante o governador e José revela quem é, né, após de algumas coisas. José testa eles para saber se eles tinham se arrependido verdadeiramente, porque enquanto Deus estava tratando aqui, ó, José aqui, Deus estava tratando lá também. Deus tratou ambos os lados. Jacó também a aprender. E aí José perdoa os irmãos. Por tudo que eles fizeram, ele perdoa os irmãos. Ele faz os irmãos chefes, né, de gado, de tudo que tem do Egito, e presenteia eles grandemente. E através de José, grandes coisas Deus pôde fazer pelo seu povo. Mas porque José decidiu passar pelo tratamento, não se importando pelas dificuldades da prova, mas ele estava se importando com aquilo que ele ia perder, a sua recompensa celestial. Ele estava olhando assim: eu quero cumprir aquilo que Deus tem para mim. José tinha um coração puro, ele tinha um coração íntegro. Esse também era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que estava submisso à vontade de Deus. Um homem que não era orgulhoso e um homem que soube se sujeitar. Foi mimado? Foi. Mas decidiu passar pelo tratamento de Deus. Deus abençoa cada um de nós. Assim como a gente pode se dizer que cada um é mimado por Deus. Só que quando Deus chama a gente a um tratamento, muitas vezes a gente reclama, a gente culpa Deus, a gente é egoísta, a gente murmura. E esse exemplo aqui é uma história clara de que é possível. Nós vemos o que acontece com quem murmura, com o povo de Israel que perdeu a salvação. E nós vemos com quem decide passar pelo tratamento e ser grato a Deus. Se tornou o segundo homem mais importante da terra, apenas abaixo do faraó. E como que a gente pode se tornar igual a José? Ter a comunhão com Deus. Lá em Salmos, né, 119, nos versículos 9 e 11, o salmista nos dá esse conselho. Salmo 119, dos versículos 9 ao versículo 11. Então, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E José tinha Deus aqui dentro do coração. Ele podia não ter a Bíblia, mas aquilo que Jacó passou dos ensinamentos de Deus, ele guardou. Porque o que ele disse mesmo? Como, pois, poderia cometer um ato tão horrível aos olhos do meu Deus? Ele tinha aqui, ó, a palavra no coração dele. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. José não se deixou desviar dos mandamentos. Então faça esse pedido a Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. José tinha Deus aqui, ó, e no primeiro lugar da vida dele. Como eu poderia pecar contra Deus que só tem me abençoado, contra Deus que só tem me ajudado? Eu tenho ele aqui, ó. O meu caminho está puro, eu purifico, porque eu olho para o meu caminho e vejo como Deus quer que eu o trilhe, não como os homens querem que eu trilhe. Porque a maioria dos homens teria traído e continuado ali, né, como um simples servo, um simples escravo, e sujeito à mulher de Potifar, perdão. Só que José foi além, e por isso ele foi um dos homens mais importantes que pisou naquele tempo. E no Salmo, voltando um pouquinho, 101. No versículo 3, diz assim, ó: essa determinação que José tinha, ó: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se diziam: nada se me pegará. Então, quando a tentação veio para José, ele falou isso aqui, ó: eu não quero coisa má diante dos meus olhos, coisas que vão contra Deus. Eu abomino esse tipo de coisa. Por quê? Porque José clamava por um coração puro, um coração santo e íntegro. Assim como foi Davi pedindo no Salmo 51,
nos versículos 10, vamos abrir lá para encerrar, que essa foi a oração que Davi fez, e que cada um de nós tem que buscar esse coração puro, santo, íntegro, segundo o coração de Deus. Salmos, no capítulo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto, um espírito justo. Assim como foram essas pessoas usadas por Deus grandemente que decidiram passar, Deus deixa as provas virem, mas cria em mim um coração puro, íntegro e reto. Que você possa assim se decidir como José, não se contaminar dependendo do que for. Que você possa permanecer fiel e não reclamar contra Deus. Amém?